Olá, pessoal. O nosso trabalho de hoje é do score de risco poligênico e doença cardiovascular. Eu sou o Gabriel e, junto com o Abner, nós vamos apresentar o trabalho hoje. Vamos começar aqui, então, entendendo a doença cardiovascular. Doença cardiovascular é um termo genérico que designa todas as alterações patológicas que afetam o coração e ou os vasos sanguíneos, né? No termo se inclui a doença cardíaca coronária, né, que é uma doença que afeta os vasos sanguíneos que irrigam o coração, a hipertensão e a arteriosclerose. Um dos mais importantes fatores de risco de doença cardiovascular é a hipertensão, né? A doença cardiovascular é considerada mundialmente a principal causa de morte e de invalidez, né? E apesar da queda na proporção de mortes ocorridas pelas doenças cardiovasculares nos últimos anos nos países desenvolvidos, né? Em muitos países de baixa e média renda, os índices têm crescido bastante. Por que que eles têm crescido bastante? Porque, apesar dela ser uma doença que tem um forte componente genético envolvido, ela é também causada por fatores ambientais e comportamentais, como os hábitos da pessoa, sedentarismo, tabagismo, etc., né? Para ir mais a fundo nesse assunto agora, a gente vai falar dos fatores de risco envolvidos, né? Os fatores de risco envolvidos são todos aqueles que o médico tem que prestar atenção, bem como o paciente, né, para caracterizar um quadro de doença cardiovascular, né? Então, nós temos a hipertensão arterial, nós temos o colesterol total alto, bem alto, né? E o colesterol bom, que é o HDL, baixo. Nós temos o tabagismo, que é um fator de risco agravante para a doença cardiovascular, diabetes mellitus, a idade, né? Ou seja, quanto mais velha for a pessoa, maiores são as chances de desenvolver uma doença cardiovascular. Sedentarismo, que aí entra o fator comportamental da doença. O histórico familiar da doença cardiovascular, né? Isto é, o componente hereditário, né? E o estresse, que vem aí também dos componentes ambientais e comportamentais. Indo agora para os aspectos clínicos da doença, né? Se estima que, em relação à população geral, a insuficiência cardíaca determine uma redução na expectativa de vida de 6 a 7 anos nos homens e de 5,1 anos nas mulheres a cada 1.000 pessoas, né? Os sintomas da insuficiência cardíaca incluem cansaço progressivo, inchaço nas pernas e nos pés, tosse seca à noite e falta de ar. Nós temos também a arritmia, a taquicardia, né? Coração bater fora de ritmo ou muito acelerado sem nenhum motivo aparente. Nós temos náuseas, que também podem ser um dos sintomas de mau funcionamento do aparelho cardiovascular. Nós temos fortes dores de cabeça ou tonturas, né, que podem indicar problemas, né, na vascularização cerebral. E nós temos também a angina, que é a dor no peito, manifestando, assim, já um dos mais comuns sintomas, né, de estágios avançados da doença cardiovascular. Indo agora para os fatores e indicadores, né? Nós temos aqui uma imagem que representa bem todo o cenário envolvido num quadro de doença cardiovascular, né? A doença cardiovascular, ela não ocorre unicamente por uma predisposição genética. Ela é manifestada diante de uma série de fatores genéticos, ambientais e comportamentais que se somam para manifestar o quadro clínico da doença, né? Então, nós temos ali embaixo, ali na base ali do nosso esquema ali na imagem, né? a, o componente genético, né? Nós temos também os fatores de estilo de vida e ambientais, né? Depois nós temos os marcadores bioquímicos e fisiológicos, né? Mais adiante nós temos a doença subclínica e tal, e aí finalmente nós evoluímos para o quadro da doença clínica, né? Indo agora para os fatores genéticos, né? Nós temos o histórico familiar e a manifestação da doença na família, né? Por que que nós consideramos isso? Porque nós temos um padrão de herança, né, nas doenças cardiovasculares que ele tem um componente hereditário muito forte, né? A heredabilidade da doença arterial coronariana pode variar entre 40% e 60%. Ou seja, ela funciona mais ou menos, não exatamente assim, mas como se fosse uma doença autossômica dominante, né? Isto é, se tu tem pais afetados pela doença, provavelmente tu vai ser afetado também. Se tu tem histórico familiar na família de doenças cardiovasculares, são altas as chances de tu ser afetado também.
No entanto, para uma doença como a doença cardiovascular se manifestar, nós temos todos aqueles componentes de estilo de vida e ambientais para ajudarem a doença a se manifestar, né? Dentre os fatores genéticos, nós temos também que os genes do músculo cardíaco estão localizados principalmente no cromossomo 14, né? E apesar da gente ter esse histórico familiar bem forte, a habilidade da doença cardiovascular está bastante presente, né? Os heredogramas, no entanto, eles não são a representação mais adequada para prever a incidência de doença cardiovascular, porque nós temos vários, e quando eu digo vários, são muitos, muitos genes envolvidos nesse processo, né? E aí nós temos finalmente o principal tema do nosso trabalho, que é o uso do score de risco poligênico e da estratificação de risco. O que que é só para dar uma introdução aqui antes do Abner começar a explicar para vocês isso, o uso do score do risco poligênico, ele vai mapear as chances que uma pessoa tem de desenvolver um quadro de doença cardiovascular e o médico vai se utilizar desse risco, de score de risco poligênico, para fazer a estratificação de risco, né? Que isso é ele já que ele vai compilar esses fatores genéticos com todos aqueles clínicos, né? Que ele vai ver em consultório na avaliação do paciente e classificar o risco desse paciente de ter a doença cardiovascular, né? E agora em genes envolvidos, o Abner pode continuar aqui o trabalho. Bom, então, nos genes envolvidos, nós temos que a hipercolesterolemia familiar vai levar à doença cardiovascular. Ela é causada por mutações em genes LDLR, ApoB e PCSK9. Apesar disso, na maioria da população, o risco é herdado devido ao impacto cumulativo das variações genéticas, ao impacto de vários SNPs. Então, o primeiro SNP a ser descoberto foi localizado no locus 9p21 em 2007. E uma década depois da primeira descoberta, atualmente, 163 SNPs relacionados à doença cardiovascular foram encontrados. Então, aqui nós temos uma imagem que foi tirada do artigo desse ano da publicação desses SNPs, que mostram uma variedade enorme de genes envolvidos no processo de doença cardiovascular. Então, o que é o score de risco poligênico? O score de risco poligênico ele vai ser um cálculo, vai calcular o risco que determinada pessoa tem de desenvolver uma determinada doença. Eles vão representar o número total de variantes que o indivíduo que possui e o objetivo deles é avaliar o risco hereditário de desenvolver uma doença. Os scores de risco poligênico, ou PRS, utilizam os dados encontrados nos GWAS. O que são esses GWAS? Os GWAS, eles são estudos em que o objetivo deles é detectar variações no genoma, os SNPs, que estão associadas com características de interesse ou doença. Como eles são feitos? A figura nos mostra um pouco disso. São pegados os genomas de pessoas que têm uma doença e são comparados com pessoas que não têm o controle. E daí são vistos quais variantes, quais genes têm mais a população da doença e que não são encontrados na população controle. Assim, dessa forma, eles verificam quais genes variam, criam um perfil das variantes mais comuns nos indivíduos que são cometidos por essas doenças. Então, como é que eles calculam, como é que o PRS é calculado? Eles pegam esses dados do GWAS, eles são disponibilizados online, são botados num sistema no computador. Então, os scores de risco poligênico, eles vão pegar os dados que já foram descobertos nesses GWAS e cada variante vai ter um peso maior ou menor para determinada doença. Daí, as informações genéticas vão ser colocadas o teu genoma, né, do paciente vai ser colocado no sistema no computador que vai avaliar e vai comparar com os genes que já são conhecidos para aquela doença. Assim, o paciente vai ganhar um score. Esse risco vai ser comparado com o restante da população e a combinação da idade do paciente com o score de risco poligênico vai determinar o risco geral da doença.
É importante frisar que cada grupo populacional ou etnia possui cálculos diferentes entre si. A grande maioria dos estudos de UAS existentes foram feitos com descendentes de europeus, sendo, portanto, o PRS utilizado principalmente para esse grupo étnico. Aqui tem uma figura que resume como é o score de risco poligênico calculado. O DNA vai ser analisado, um score de risco poligênico pessoal vai ser calculado, vai ser determinado o teu risco comparado com a população em geral, e assim tu vai ter um risco genético estimado calculado. Então, os scores de risco poligênico são colocados em uma curva de Bell, que é essa mostrada abaixo, em que, como podem ver na esquerda, as pessoas de baixo risco vão estar ali, as de médio risco vão estar no meio e as de alto risco vão estar na direita da curva. Um estudo feito na UK Biobank mostrou que indivíduos no top 1 de risco, ou seja, os mais para a direita possível, no mais alto risco, possuem 5 vezes mais chance de desenvolver a doença cardiovascular. Aqui nós temos também uma figura que resume como são feitos os PRS. Alguns genes possuem um risco maior, possuem um valor maior para determinada doença e outros um valor menor. O PRS vai fazer a média de tudo isso somar para ver qual vai ser o score. E aliado com os estilos de vida, sedentarismo, obesidade, se fuma, homem, mulher, idade, tu vai ter um risco geral. Então, a aplicação, como eu tinha dito antes, atualmente os relatórios de PRS estão disponíveis apenas para descendentes europeus, pois os estudos de UAS, na sua grande maioria, são para esse grupo de pessoas. Ele deve ser usado a fim de prevenir e iniciar o tratamento precoce em pessoas que possuem alto risco, assim, tentando prevenir antes que os sintomas ou sofra sequelas por causa das doenças. O estilo de vida e as características clínicas, conjuntamente com o score de risco poligênico, podem avaliar a necessidade de tratamento ou intervenções. Ainda não são utilizados rotineiramente nas clínicas devido à falta de diretrizes, estudos e padronizações. Existem vários tipos de... cada empresa, cada clínica faz o seu próprio PRS, escolhendo seus próprios SNPs que vai comparar. Por isso, não falta um padrão, assim, não tem um teste que seja o padrão o padrão para doença cardiovascular são tais genes. Ainda não tem. E o custo é muito alto e não é disponível a toda a população. Bom, finalmente falando aqui do tratamento, né? Nós temos a terapia com estatinas, né? Visando a baixar o colesterol da pessoa, né? Bem como a terapia com inibidor da PCSK9, que é uma enzima que degrada os receptores de LDL, né? E assim, dessa forma, com a inibição da enzima, mais LDL é degradado pelo corpo, né? Nós temos mudança no estilo de vida, né? Isso é a prática de exercícios físicos, né? Uma dieta adequada e tal, tudo isso para contribuir na melhora do perfil lipídico da pessoa, né? E, consequentemente, ajudar ao fluxo sanguíneo ter um melhor funcionamento no corpo do indivíduo, né? E abandonar hábitos nocivos, como o tabagismo, o alcoolismo e a drogadição, né? Lembrando sempre que, apesar de ter, sim, um fator genético importante, a doença cardiovascular, ela tem muito dos seus componentes, né, nos fatores ambientais e comportamentais do indivíduo. Dessa forma, né, o tratamento com uma mudança de um estilo de vida, práticas saudáveis, né, bem como também uma terapia com estatinas ou com inibidores dessa enzima de LDL, também é muito importante, podem fazer toda a diferença, mesmo com o histórico familiar da doença, né? E então era isso, pessoal. Nós temos aqui ainda mais uma última imagem, né, do nosso score de risco poligênico, né, e a doença cardiovascular, mostrando todos os fatores, né, desde o início da vida, ali mostrando, né, o score de risco poligênico é uma coisa, sim, que acompanha a pessoa desde o início da vida, né, mostrando ali quais são os genes que dão a maior probabilidade de se ter a doença cardiovascular manifestada ou não, e nós temos ali ao longo da vida, né, todos esses comportamentos nocivos, né, que podem agravar o quadro dessa doença, como uma dieta pobre, um estilo de vida sedentário, o alto consumo de álcool, tabagismo, obesidade, né, hipertensão e diabetes, a hiperlipidemia, né, que já são os estágios mais avançados, e finalmente nós temos a
doença arterial coronariana, né? E culminando com um infarto do miocárdio, que seria, assim, o estágio final de uma doença cardiovascular, né? Então, era esse o nosso trabalho, pessoal. Agradecemos muito pelo tempo de vocês. Essas são nossas referências, né? Temos 2 páginas de referências, né? Essa aí é a primeira e depois a segunda. Então, esperamos que tenham gostado. Uma ótima quinta-feira a todos.